Abriu uma igreja dessas empresas de igreja. Abriu uma igreja dessas empresas de igreja. Em um bairrozinho da cidade aí, abriu uma igreja dessa empresa. E primeiro ela abriu a matriz. Da matriz veio as filhas, as igrejas menores. Mas tem o líder, o chefe, o demônio-chefe, que através dele abriu aquela igreja, a matriz. Então começou aquela ninhada de igrejinhas menores, que tudo faz parte da empresa, a matriz. Tudo faz parte do mesmo líder, o demônio-chefe. Então, daquela igreja lá, aquele demônio-chefe, abre uma outra igrejinha. Em um certo lugar, uma outra igrejinha abre. Todo mundo fica empolgado, todo mundo fica animado. Porque agora tem uma igreja ali perto da sua casa. Agora vai lá a hora que quiser, a hora que precisar. Mas o que acontece com aquela igreja? Um anjo caído foi lá naquele pastor, abriu aquela igreja, que é filial da matriz, abriu aquela igreja, né? Abriu aquela igreja. Então aquela igrejinha começa a fazer culto, começa a fazer libertação, a palavra, a interpretação, teologia, esse negócio todo, Satanás no comando. Aí o que acontece? Chegam lá, pulando, gritando, aquele negócio todo, cai lá no chão, uma confusão danada, né? O endemoniado. Aí o que acontece? O pastor, anjo caído, o chefe, mas não chefe na altura do outro, que foi quem abriu as redes, a rede de igreja. Já é um demônio-chefe para atuar ali, naquela igrejinha. Ter autoridade sobre aqueles demônios ali. Aí a pessoa caiu lá, gritou, pulou, aquele negócio todo. Aí o demônio no pastor, chega lá e ordena aquele demônio que vai embora. Vai embora. Aí o demônio vai dar para o show dele, quieta tudo, foi embora. Aí o que eles dizem? Essa pessoa está liberta. Tá liberta? O que a palavra diz? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que o Filho liberta? Com entendimento. Com a palavra. A própria pessoa que se liberta pelo entendimento, pela obediência à palavra. Não é isso? A pessoa foi lá, nem conhece a palavra, vamos dizer que foi a primeira vez, vamos dizer que fizeram o apelo lá, aceitou Jesus, aí já caiu endemoniado, aí já o demônio lá, chefe no pastor lá, já mandou embora, aí já disse que a pessoa está salva, aceitou a salvação. Isso não é verdade, isso é mentira. Sabe por que a pessoa não aceitou a salvação e não foi salva? Porque em primeiro lugar ele era um anjo caído. Não era o Espírito Santo. Então onde tem anjo caído não tem salvação. Não tem libertação. Tem engano, manipulação, controle e mentira. De Satanás e os anjos caídos. Aí depois, em segundo lugar, a alma da pessoa está presa no inferno. É a palavra que liberta, pelo Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo, não tinha a palavra. Como que essa pessoa veio? Como que essa alma se libertou do inferno e voltou para esse corpo? Como? Viu a diferença? Então vamos dizer, uma pessoa tem o Espírito Santo, uma pessoa tem o conhecimento, uma pessoa tem a palavra, ela ora em uma pessoa, a pessoa aceita a palavra, ela dá toda a instrução, todo o conhecimento, toda a sabedoria, que não é só levantar a mão, vai para casa, está salvo. Isso nunca foi verdade. Isso é coisa de Satanás e os anjos caídos, para levar todo mundo para o inferno. Então, a pessoa que é salva, a pessoa que foi instruída na palavra e ela é salva, ela já tem a condição de sair instruindo os outros, libertando os outros. E a palavra salvando os outros, através dela. O Pai não chamou ninguém para banco de igreja, ficar sentado no banco da igreja, na dependência do pastor para ouvir a palavra. E quem vai cuidar da vida dela,
quando ela não estiver na igreja? É o demônio que cuida da vida dela em casa e na igreja o pastor? Então, a pessoa que já foi liberta, ela é instruída na palavra. Em primeiro lugar, é instruída na palavra, porque tem o Espírito Santo, porque tem conhecimento na palavra, tem entendimento da palavra, é um praticante da palavra. Porque foi exatamente a prática da palavra, a obediência à palavra que libertou ela. Então ela é uma pessoa que foi liberta pela palavra, então ela tem condições de instruir outro e também o outro ser liberto da palavra. E esse outro que aprendeu com o que foi liberto, foi instruído pelo que foi liberto, também aprendeu, tem a mesma condição de instruir os outros e libertar os outros. É tanto que Yahushua disse, ide e fazei discípulo. Então o que é um discípulo? É um seguidor do mestre. Ele faz o que o mestre fez. Quando Yahushua foi, não ficou os discípulos? Não ficou os discípulos? O que os discípulos faziam? Não foi o que o mestre fez? E o que os discípulos, o que o mestre falou para os discípulos? Ir e fazer discípulo. Então quando vocês hoje escutam os discípulos, vocês serão discípulos? Agora você vai ouvir um homem lá que abriu a igreja, um homem lá que fez faculdade de teologia, um homem lá que interpreta a palavra, abriu uma igreja. Ele vai fazer algum discípulo para Yahushua? Ele nem é. Como é que ele vai fazer? Porque quem foi fazer teologia não aprendeu com o Espírito Santo. Não foi instruído pelo Espírito Santo. Foi instruído pelos anjos caídos. Foi instruído por Satanás e os anjos caídos nas faculdades de teologia. Então não tem condição de ser um discípulo de Yahushua, que eles chamam Jesus, que não é Jesus, é Yahushua. Para eles sim, porque eles não têm nada a ver com o eterno, eles têm a ver com Satanás e os anjos caídos, então para eles pode ser Jesus sim, porque no dia que eles entenderem as escrituras sagradas pelo Espírito Santo, eles abandonam o nome Jesus. E foi o caso que não venha a abandonar, é porque não tem conhecimento do nome verdadeiro. Mas eles tiveram o conhecimento do nome verdadeiro, não tem porquê mais eles andar falando de Jesus. Porque nunca foi e não é Jesus. Jesus é Satanás, o anjo caído, que é o Deus da igreja evangélica. É o Deus dos cristãos. Aonde tiver um cristão que busca a salvação em Jesus, ele está buscando a salvação em Satanás. E vocês veem que é tão fato, tão sério, que Satanás fez as igrejas para eles, que são as igrejas da apostasia. Então, eles que estão na apostasia, estão buscando Jesus, o anjo caído, Satanás, Lúcifer, e eles não têm o Espírito Santo, e nem são ensinados pelo Espírito Santo. Eles são ensinados pelos anjos caídos, que foram aprender nas faculdades de teologia. E como lá eles não aprendem nada, eles não sabem nada em relação à palavra que é luz, então eles trouxeram a interpretação. Então é por isso que a libertação dessas igrejas é um show de Satanás, onde um demônio-chefe tem autoridade sobre os demais e os demais obedecem ele. Mas é um show. Ninguém ali foi liberto de Satanás. O que a palavra diz? Satanás não expulsa Satanás. Então ali não tem o Espírito Santo, não tem a luz da palavra, não tem entendimento espiritual, aonde o Espírito Santo abriu a palavra, o Espírito Santo abriu o entendimento, o Espírito Santo revelou a palavra, não tem. Tem a interpretação da teologia, da faculdade de teologia, os teólogos. Então, consequência da ausência do Espírito Santo, na apostasia, as placas de igreja, as portas de igreja, tem os anjos caídos e Satanás no comando. Na liderança dessas igrejas. Aí o que acontece? Satanás é o adorado. Satanás é o Deus. Se passou por Deus, Deus de todos.
Até de quem não busca ele é Deus. Porque se falou Deus e não tem conhecimento nas escrituras, não sabe de que Deus está falando, então é Satanás o Deus dessa pessoa. É Satanás o Deus dela. Porque o Deus desconhecido, sem informação, sem ninguém saber quem é ele, de onde ele saiu, é Satanás. Porque as escrituras sagradas informam do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então quando a pessoa vem falar de Deus e ela não sabe de onde ela tirou esse nome, ela não tem informação nas escrituras, ela não sabe quem é esse Deus, que o que as escrituras informam é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Altíssimo. Se ela não tem informação desse Deus, o Altíssimo, que a Bíblia fala, então quando ela fala Deus, sem conhecimento algum, sem informação alguma, é Satanás o Deus dela. Por incrível que pareça, o Espírito Santo alerta essas pessoas que buscam um Deus desconhecido, um Deus que elas não têm informação, que elas não sabem quem é nem de onde veio. Apenas elas seguem esse nome Deus, porque é o nome que todo mundo sabe, é o nome que todo mundo conhece, é o nome que todo mundo entende, é um título. Então todo mundo se vale desse título, Deus. Mas que Deus está invocando? Que Deus está invocando? Porque o Eterno é o único, é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que enviou o seu Filho a esse mundo para morrer pelos pecados dos pecadores, para morrer pelos pecados dos pecadores. Ele é o único Deus, o único eterno Criador. Então a pessoa tem que ter um conhecimento. Quem ela está buscando? Quem ela está chamando? Ela não pode clamar esse título sem ela saber quem ela busca, sem ela saber quem ela chama. Vamos dar um exemplo. A pessoa chama por esse Deus, título. Aí essa pessoa vai acender uma vela. Vai acender uma vela. Aí essa pessoa coloca uma imagenzinha de Maria. Aí essa pessoa vai rezar uma Ave Maria. Olha, ela invocou um título. Ela invocou um título. Deus. Agora, quem é esse Deus que ela está invocando? Quem é? A prática dela está dizendo quem é o Deus que ela está invocando. Quem é o Deus que ela está invocando? É o Altíssimo? Não. O Altíssimo não manda acender vela para ele. O Altíssimo não manda adorar a imagem. O Altíssimo não manda rezar para a imagem. O Altíssimo não manda rezar para rezar Ave Maria. Então quem é que manda? Satanás, o anjo caído. O Deus das trevas. Que todo mundo chama ele de Deus. Mas não vai saber, por trás desse título Deus, pela obra que ela pratica, para quem ela está praticando essa obra. Então, a pessoa que quiser identificar o seu Deus, o qual ela está buscando esse título Deus, observe a obra. Observe o que está fazendo. Tem a ver com as escrituras. A palavra esclareceu, lhe orientou, lhe explicou, lhe ensinou a forma de buscar o Altíssimo. A palavra lhe esclareceu. Você é instruído na palavra, você é entendido na palavra, a palavra te instruiu. Você aprendeu a forma de buscar o Altíssimo pela palavra? Pela sua palavra? Se você não for instruída a forma de buscar o Altíssimo pela palavra, a sua própria palavra, as escrituras sagradas, então você está invocando Satanás. Você está buscando o anjo caído, o Deus das religiões, o Deus desse mundo. O Deus que só deixou um título aí para ser chamado de Deus, e faça o que quiser, o tipo de ritual que for, a adoração que for, a busca que for, ele simplesmente vai receber. Ele simplesmente recebe. Não importa saber quem é ele. Não importa saber de onde ele veio. Não importa saber nada sobre ele. Busca ele no escuro mesmo.
Busca ele nas trevas mesmo. Ele é das trevas mesmo. Ele é do escuro mesmo. Como você vai enxergar ele? Como você vai saber quem é ele? Que informação você vai ter dele? Você busca ele nas trevas mesmo. Você busca ele no escuro mesmo. Você não sabe nada sobre ele. Você não sabe quem é ele. Você só sabe que ele te deu um título, Deus, para você buscar. Então você busca nas trevas, cego, nas trevas, sem luz, sem entendimento, sem discernimento. Você serve ao anjo caído, Lúcifer, o rei das trevas, que é esse reino aqui, a terra, o reino da ciência do bem e do mal. Então quem for envolver com o eterno é luz. Você é iluminado, você vê as suas obras, você sabe a forma de envolver com o eterno, buscar o eterno, encontrar o eterno, porque o eterno é luz. O eterno te ilumina, o eterno te esclarece, o eterno te instrui, o eterno te ensina. Você não vai buscar o eterno nas trevas, você não vai buscar o eterno no escuro, sem luz. O eterno é luz, não é trevas. O eterno é luz. A palavra do eterno é luz. Ele te ilumina, ele te instrui, ele te mostra o caminho. A palavra diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra do eterno. A palavra do eterno é a luz. A palavra do eterno é o caminho. A palavra do eterno é a instrução. A palavra do eterno é que te leva até o eterno. Luz, instrução, entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento, percepção. Buscar o eterno é pela palavra dele, a luz. Então você enxerga o que você está fazendo, quem você está buscando, quem você está encontrando, para onde você vai. Você encontra o eterno, você encontra a luz, você encontra a salvação, você encontra a vida eterna, e você encontra pela palavra do eterno, as escrituras sagradas. Esse é o caminho de quem quer encontrar o eterno. Agora quem quer andar nas trevas, quem quer ser trevas, quem quer buscar o Deus das trevas, quem quer ser trevas, andar nas trevas, buscar o Deus das trevas, não precisa das escrituras sagradas. Porque as escrituras sagradas é a separação entre o eterno, a palavra, a luz e o anjo caído, as trevas, o reino das trevas, o Deus das trevas. Por isso que ele pegou a palavra do eterno e ele cortou em capítulo e versículo, subtítulo, e amontoou uma montanha de livros, e criou a religião, e trouxe o seu ungido do inferno, porque foi ele que ungiu esse ungido, trouxe esse ungido das profundezas do inferno, para ser a separação entre a luz e as trevas, e impedir as pessoas de livre e espontânea vontade vir ler as escrituras sagradas, aprender com as escrituras sagradas, entender o caminho da salvação pelas escrituras sagradas. Então Satanás, o anjo caído, Lúcifer, é o desvio. É o desvio. Ele desviou as pessoas das escrituras sagradas, criando a religião e colocando a palavra lá dentro, do jeito que ele fez, para impedir a leitura correta das pessoas, para serem iluminadas pela palavra. Colocou a palavra cortada em capítulo e versículo, subtítulo, para as pessoas não conseguirem ler a palavra. Não conseguir ler a palavra. Ninguém consegue
lê um livro cortado, lê um livro pulado. Alguém racional aí pode compreender por que nenhum livro do mundo é cortado, é pulado. A pessoa lê o livro correto, lê o livro de folha a folha, até terminar de capa a capa. Lá não tem nada pulado, lá não tem nada cortado. Pode ser um livro de literatura infantil, um livro com história inútil, desprezível, que não vai fazer nada pelaquela criança, a não ser instruir na mentira e no engano. E aquele livro é correto, lê de capa a capa. Agora o livro da vida, que salva uma alma do inferno, o anjo caído, Jesus, Lúcifer, que é o nome dele nas religiões cristãs, e outros nomes em outras religiões. Pegou as escrituras sagradas, cortou em capítulo e versículo, subtítulo, fez faculdade de teologia, formou teólogos, interpretou a palavra para dizer que uma pessoa normal não consegue ler a Bíblia. Não consegue, porque não vai entender. É o ungido que entende. É aquele que o Pai separou. É aquele que o Pai ungiu. Só ele entende. Para ele amontoar pessoas ao seu redor, para ele ler a palavra e explicar. Porque só ele entende. Ele foi ungido. Só ele tem poder e autoridade para cercar todo mundo debaixo do seu poder e da sua autoridade e da sua unção, porque ele é ungido, porque o Pai ungiu ele, só ele tem poder e autoridade. O Espírito Santo diz ao povo, pessoas, povo, que estão aí debaixo das asas desse ungido, desse anjo caído, acreditando nessa mentira do inferno, desses anjos que se passa por anjo de luz. Eles não são e nunca serão. Porque um dia eles foram, agora não são mais. Eles são das trevas. O Espírito Santo diz a vocês, de debaixo das asas desses anjos caídos, debaixo do poder, do domínio deles, da unção deles, do conhecimento deles. O Espírito Santo diz a vocês, o conhecimento deles é do inferno. O conhecimento deles é do inferno. Satanás instruiu eles no inferno. Eles são anjos caídos. Eles são anjos caídos. Foram instruídos por Satanás no inferno. Pelas suas faculdades de teologia. Pelas suas interpretações de teólogos. O Espírito Santo alerta a vocês, povo. Povo simples. Povo humilde. Povo que precisa acordar. Precisa despertar. Precisa se libertar dos anjos caídos e das suas religiões dominadoras, controladoras. O Espírito Santo diz, vocês estão debaixo das asas dos anjos caídos, debaixo do domínio, debaixo do controle, debaixo da manipulação, da controlação deles. Vocês estão controlados por eles, dominados por eles. Saiam de debaixo das asas desses anjos. Saiam de debaixo do poder deles, da autoridade deles, do domínio deles. Saiam dessa unção do inferno. Satanás ungiu esses homens. Satanás ungiu esses homens. Quem ungiu eles nessas igrejas foi Satanás. O anjo caído, o anjo rebelde, o anjo das trevas, o rei das trevas, que é o reino desse mundo, o reino da ciência do bem e do mal. O Espírito Santo diz a vocês, acorda vocês, alerta vocês. Quem ungiu eles foi Satanás no inferno. O Pai nunca levantou esses homens como pastores, nunca levantou como líderes, nunca levantou como rede de igreja, nunca levantou. Isso aí é uma rede de igreja. É igual uma empresa. Abre a matriz e vem as filial. Isso daí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pela própria divisão deles, pela própria facção deles, vocês observem, o Espírito Santo não está aí. O Espírito Santo não divide ninguém, não separa ninguém.
O Espírito Santo não criaria uma facção chamada Corpo de Yahushua. Isso daí é uma facção religiosa. Uma facção religiosa. O Espírito Santo não está nesse meio. E abre os olhos de vocês. Vocês que querem ser salvos. Vocês que têm sede de salvação. Abandonem os anjos caídos. Saiam das facções religiosas, das placas de igreja, das denominações. Saiam desse meio. Voltem-se para o canal do Espírito Santo. Voltem-se para a palavra. Se libertem dos anjos caídos. Venham ouvir a ministração do Espírito Santo. Venham aprender com o Espírito Santo. Venham aprender com a palavra. E o Espírito Santo é o ministro de vocês. É o bom pastor. É o que deu a vida por vocês. É o bom pastor de vocês. E a Yahushua é o bom pastor de vocês. É o que deu a vida por vocês. Ouça o Espírito Santo. Obedeça o Espírito Santo. E vocês se prepararão para encontrar com o Senhor dos ares. Mas se vocês não derem ouvido ao Espírito Santo, ignorar o Espírito Santo, desprezar o Espírito Santo, não ligar para o Espírito Santo, ignorar o Espírito Santo, vocês se preparem todos para o lago de fogo. Porque quando Yahushua vier, Satanás e os anjos caídos vão ser lançados no lago de fogo. E vocês também irão, porque ouviram o Espírito Santo e desprezaram e rejeitaram. E preferiram Satanás e os anjos caídos do que a palavra, a vida eterna. Então isso será cobrado de vocês.